Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Que bom estar aqui nesse momento, falando da palavra do Senhor. Agradecer por esse momento especial. E como nós estamos falando nas paraxás, a semana tem a paraxá Bo, vai. Mas primeiro vamos agradecer ao Senhor por esse momento, estar orando para Ele, para que Ele esteja intercedendo no nosso meio aqui, que a palavra que saia seja direto dEle, né? Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra que vai ser ministrada hoje, Senhor. Que saia direto do Teu trono, Pai, que as pessoas, os irmãos que estão aqui estejam entendendo, Senhor, que essa palavra seja viva e eficaz, Pai. Em nome de Yeshua. Amém? Falando das paraxá, eu vou falar um pouquinho da paraxá da semana passada, a paraxá Vaerá. Que elas falam, a paraxá da semana passada, e da semana fala das pragas, né, das 10 pragas do Egito, que aconteceu no momento que o pessoal estava saindo da escravidão. E na semana passada, duas delas, assim, que eu achei interessante, e eu vou falar delas um pouquinho. O povo estava sedento para sair da escravidão, querendo ser liberto, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e essas pragas vieram para acontecer um momento diferenciado para o povo do Egito e para o povo de Israel, né? E a paraxá, que eu fiquei impactado, assim, porque na paraxá da semana passada fala das 7 primeiras, né? E na segunda paraxá, na segunda, começa a paraxá, o povo vai indo, é a paraxá a praga do sangue, e quando chega na paraxá dos piolhos, na praga dos piolhos, os magos continuavam encantando e faziam da mesma coisa que Moisés fazia. Só que quando chegou na praga dos piolhos, na terceira praga, eles não conseguiram fazer a mesma maneira como Deus estava fazendo, né? E ali tem no Êxodo 8:19, daí eles falam uma palavra que eu achei interessante, né? Coloca ali, Êxodo 8:19. E disseram os magos de Faraó: isso é o dedo de Deus. Então, quando chegou nesse momento, eles viram que com 11 encantamentos deles não conseguiam fazer mais nada, né? Eles não conseguiam. E na próxima praga, na quarta praga, dois fatos importantes assim que eu achei, e o pastor falou ontem, eu tinha visto, que na verdade não fala de moscas, né? A Bíblia fala de animais ferozes ou animais bravos. Então, e para nós foi ensinado como moscas, né? E não é mosca, é animais ferozes que invadiram as casas, que destruíram tudo. Então, essa coisa também nós somos ensinados diferente, né? Não sei o porquê, mas com certeza tem um motivo. E a outra coisa que eu achei interessante nessa praga é que quando nessa praga, quando foi acontecer, Deus disse uma palavra para Moisés, que está ali em Êxodo 8, 22 e 23. Vamos ler essa palavra que Moisés disse: E naquele dia eu separarei a terra de Gozem, em que o meu povo habita, que nela não haja... Aqui na verdade está em chamas de moscas, né? Mas na verdade na original é feras selvagens. Continua. Para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Então, o que eu entendi nessas duas pragas, né? Que isso aqui é um processo de libertação que o povo estava entrando.
povo de Israel, o povo hebreu. E hoje, trazendo para o nosso contexto, né, nós estamos vivendo um processo de libertação. E o que acontece? A gente começa um processo e para, né? Por quê? Até uma altura o mundo faz igual, o mundo traz atrativos para nós, né? O encantamento aqui é bem claro, né? Os magos do faraó, eles faziam encantamento igual que Deus, parecia de Deus, né? Muita coisa, muitos milagres, muitas coisas acontecem hoje que parecem de Deus. Então esse encantamento acontece hoje, nós acabamos, muitas pessoas desistem, né? Eu creio que hoje eu estou aqui porque eu não desisti, não pretendo desistir, mas esse fato assim, ó, as pessoas se encantam com as coisas do mundo achando que é de Deus e não é de Deus. Elas param ali, né? E na outra, das feras selvagens ou animais ferozes, na outra praga das animais ferozes, o que aconteceu nesse outro momento, né? Que nós fomos ensinados que era mosca e não são moscas. O que Deus faz? Deus separa uma terra especial para quem permanece, para quem continua seguindo, buscando a palavra do Senhor, reconhecendo a palavra do Senhor. Ele tem um lugar preparado. Ele não vai nos livrar de todos os intempéries, todas as tribulações, mas eles separam a terra, né? E é muito interessante, coloca ali de novo, Lucas. E naquele dia eu separarei a terra de Gozim, em que meu povo habita, para que nela não hajam feras selvagens, continua, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Então nós podemos viver isso, quando nós perseverar, que nós continuar, seguir em frente, né? Nós não podemos paralisar. Agora nós vamos passar para Shabô, que na verdade que é as 3 últimas pragas, né? Coloca ali, Lucas. Que essa paraxá vai do Êxodo 10:1 até o 13:16. E esse momento nós vamos passar agora. E essas 3 últimas pragas é o gafanhoto, que é uma praga que vem ali para destruir o que sobrou da chuva de pedra. E a outra que tem ali, a outra praga que vem depois dessa, é a escuridão, uma escuridão total, que as pessoas não enxergavam nada. E a gente acha que é uma escuridão como a noite, né? Mas o ensinamento rabínico, ele fala uma coisa interessante, que chegava a ser uma escuridão tão densa que parecia pesado. E o ensinamento rabínico diz que assim veio como um peso. Essa escuridão desceu como um peso e as pessoas ficaram como elas estavam. Elas não podiam ficar em pé, elas ficaram como se estivessem presas naquilo. Eu não consigo entender. Eu acho que a gente não consegue imaginar, assim, imaginar uma escuridão que nos prensa na terra, né? E as pessoas ficaram presas naquele lugar. E mais uma parte interessante que eu estava vendo nesses ensinos rabínicos é que alguns judeus ou hebreus, eles não estavam acreditando nessa redenção que estava vindo com essas pragas, né? Já estava na 9ª praga e o povo ainda não acreditava que haveria uma redenção, que o povo seria remido, né? E o que aconteceu? Essas pessoas que não creram que haveria essa redenção, elas morreram nessa noite da escuridão. Elas foram mortas para que o povo egípcio não dissesse: esses aqui ficaram por quê? Então Deus matou. Isso dito pelos estudos rabínicos, que Deus, com essa escuridão, quem não creu na redenção, quem não crê que vai ser salvo, que vai ter um momento de nós ser libertos, vai acabar morrendo, ou fisicamente ou espiritualmente. E a 10ª praga que a gente vai falar hoje, que é a praga a morte dos primogênitos. Coloca ali, Lucas. Então, nessa paraxá que nós chegamos agora, né? O que acontece? O faraó está mais enraivecido com tudo que está acontecendo, né? Coração mais endurecido, que na verdade Deus endureceu o coração deles para ele ser testando o povo cada vez mais. E uma coisa interessante quando fala, porque fala muito ali que o faraó estava com o coração endurecido, né?
E eu lembrando o coração endurecido de Faraó, o que era? Ele estava pensando só nele. Isso que é assim, nessas duas paraxá tem uma coisa que eu achei interessante. 2 homens, Moisés e Faraó. Faraó o tempo todo, o que Deus fala, o que a Bíblia fala? Coração endurecido, coração endurecido, coração endurecido. Ele foi matando, e a gente vai ver nessa passagem dos primogênitos ali, ó. Ele matou gerações inteiras. Ele destruiu toda a terra praticamente do Egito. Por quê? Porque ele era um cara egoísta, ruim, mau. E Moisés, ele preferiu matar toda uma geração, destruir tudo, para não perder orgulho, né? Orgulho de querer estar sempre à frente, né? E Moisés não. O que Moisés fez? Quando Deus chamou ele largou o quê? Ele largou tudo que ele tinha, que com certeza ele era um homem rico já. Ele tinha o rebanho e tudo. Largou a esposa, largou filhos e veio cumprir uma palavra que o Senhor deu para ele, um chamado dele. Então essa é a diferença. Nós não digo porque nós estamos aqui, né? Mas os homens podem ser como Moisés, com o coração que abre mão de tudo que é humano, tudo que é terreno, para servir o propósito do Senhor. Mas homens podem ser como o Faraó, que destroem gerações inteiras, destroem tudo, por causa do seu orgulho, né? E quando chega nessa praga do primogênito aqui, né? Então, é muito forte. Assim, ó, se a gente for pensar, não tem como, né? Porque todo mundo aqui, acho que é pai, né? Que não é filho aqui, mas é pai. Se um filho da gente fica doente, o que dá? Dá um desespero, né? Mas já imaginou todos os primogênitos de uma nação morrerem, e gado e tudo? Mas essa morte que aconteceu abriu um portal que é a Paraxá. A Paraxá que deu hoje, que é um portal que é Pessah. A Paraxá, que fala de Pessah, é o mais forte que nós estamos estudando nessa Paraxá, é a Páscoa, é a Pessah, é a passagem, né? Então, aqui, ó, nessa última porção, lemos sobre as últimas pragas, em especial a morte do primogênito, e o mandamento para a celebração de Pessah, a Páscoa, cujo sangue do cordeiro nos umbrais das portas dos hebreus livrou os primogênitos de Israel. Então, o sangue do cordeiro livrou os primogênitos do povo judeu. E então nós temos que começar a passar esse sangue do cordeiro nos umbrais das nossas portas. Quando vir esse espírito de morte, que ele vem para tentar matar, tirar os nossos filhos, tirar a nossa paz. Uma coisa que eu também escutando ali, fico lendo, escutando, que a coisa foi tão forte assim, ó, que o cachorro é muito sensitivo, né? Ele é o instinto dele é muito forte. Qualquer movimento no mundo natural e no espiritual ele consegue pressentir, né? E os estudos rabínicos, eles dizem que até os cachorros não aquaram, não latiram. Eles fizeram só os barulhos normais deles, um acô normal. Porque cachorro, quando vê, pode olhar, tem noites assim, não sei se vocês já notaram, tem noites que cachorro uiva a noite inteira, né? A gente não entende, mas dizem que eles conseguem sentir com o instinto deles o mundo espiritual se movendo. E nessa noite, quando foi passar o anjo da morte, nem os cães não latiram para chamar a atenção de ninguém. Olha o silêncio que Deus criou para cumprir os propósitos que eles têm na nossa vida e na vida do povo escolhido, né, que era o povo dos judeus. Com certeza, Pessah é uma solenidade que deu a Israel uma identidade, um legado e uma responsabilidade. Mas eu achei interessante nessas 3 coisas, né, que Israel tinha que ter: identidade. A gente teve aqui várias pessoas ministrando para nós e todo mundo quer saber sua identidade, né? Quando eu falo identidade, todo mundo quer saber. Eu quero saber minha identidade, eu quero saber isso, quero saber aquilo. E as pessoas más usam disso para abusar da nossa fé, da nossa credulidade e da nossa confiança, né? Então nós temos que descobrir esse portal de Pessah. É um portal para nós descobrir a nossa identidade. Isso foi dado para o povo de Israel, para o povo judeu, uma identidade para eles saberem quem eles são, o que eles tinham que fazer, né? Outra coisa,
um legado. Nós temos que deixar legado. Quem não quer deixar um legado através dos filhos? Só que esse mundo hoje, ele é tão egoísta, quase que nem Faraó, não interessa quem morra, não interessa que ele seja destruído, eu quero que eu seja exaltado. E a gente vê isso na igreja em si, né? A igreja sendo destruída, porque as pessoas não querem deixar o legado, elas querem ficar em cima do palco, do púlpito aqui, porque isso dá visualização, ainda mais com essas redes sociais hoje, né? Então, nós temos que pensar que nós temos que deixar um legado. Nós temos que deixar a nossa geração tem que ser uma geração melhor que a nossa. Tem que conhecer a Torá. Nós estamos iniciando agora um processo, né, de ensino, de ser ensinado. Mas assim, o que ele está fazendo? Ele, não vou comparar ele com Moisés, né, mas assim, ele teve a capacidade de discernimento de mudar toda a vida dele de conhecimento teológico para um conhecimento bíblico original, que pode mudar e vai mudar a nossa vida, a nossa geração. Nós podemos deixar um legado, nós podemos escrever um nome de Deus na história da nossa família, porque assim, nós estamos tendo essa oportunidade, né? Então, essa Pêssar, que é a Páscoa, faz isso, né? E uma responsabilidade com as nações. O povo hebreu ali, o que era a responsabilidade deles? Sair dali e criar uma nação forte, que nem é hoje, distribuir, falar da Torá, levar o legado deles, né? Então assim, e a nossa responsabilidade hoje é essa. Se nós temos identidade, se nós temos querer deixar um legado, nós vamos chegar às nações. O apóstolo Agnaldo fala isso o tempo todo, né? Nós somos uma igreja que vai para as nações. Mas o que é? É isso. Nós temos essa responsabilidade, porque nós estamos sendo ensinados. Alguém aqui não pode. Quem sentou e ouviu o apóstolo falar e ensinar, já não pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é espírito de uma dessas pragas que morreu no Egito ali. Tem uma praga dessa que diz, eu não tenho nada a ver com isso. Agora não lembro qual delas. Eu estava lendo assim, e tem uma praga que usa justamente essa frase, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não pertenço a isso. Isso acabou. Quando a gente começa a conhecer a palavra e viver e praticar, nós vamos ter essa responsabilidade com as nações, levar para as nações, né? O que está acontecendo com o Ministério Tabernáculos? Está indo para as nações. Pois 34 nações já ouvem falar. Então isso o que é? É responsabilidade nossa. E como nós podemos melhorar isso? As pessoas vão vir. E o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que aprender mais essa palavra, viver isso e ensinar para as nações. Vocês viram, né? Teve pessoal da Venezuela, da África, dos Estados Unidos. Quem mais teve aqui? De que nação? Acho que era... de 3 nações já teve pessoas aqui, que o povo hebreu, o judeu, recebeu ali, quando fizeram essa passagem. Então, igreja do Senhor. Claro que não é nós, né? Eles vieram porque conheceram a palavra, estão conhecendo a Torá, estão tendo o mesmo conhecimento que nós, mas estão buscando, né? Então, vamos lá, igreja, vamos continuar aqui. A história do resgate da escravidão à liberdade, da morte para a vida, fará parte de toda a narrativa bíblica. Então, toda a Bíblia vai passar a contar essa história, né? Continua. O povo do Eterno, judeus e não judeus, celebra a Pêssar não apenas para lembrar do passado, mas para renovar a nossa esperança na futura redenção anunciada por Yeshua e pelos profetas. Nós somos os judeus ou não judeus, né? Então não tem como nós dizer que nós não pertencemos. Nós temos que celebrar a Pêssar como está na palavra, e nós estamos aprendendo isso. Então nós somos esse povo que não... E assim, realmente, quando eu aprendi, eu acho que a maioria aprendeu, só a Páscoa era só o momento que Jesus era morto, crucificado,
e tinha a ressurreição no domingo para a gente poder comer docinho, né? Ovinho, fazer uma festa, né? Mas não é, o simbolismo é muito maior que isso, né? 1400 anos após o êxodo do Egito, Yeshua foi a Jerusalém com seus discípulos para celebrar o Pêssar. Ele e seus discípulos já haviam celebrado o Pêssar em Jerusalém muitas vezes. Porém, essa celebração seria diferente das outras. Quando se aproximaram de Jerusalém, Yeshua disse: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Já imaginou se essa frase é agora? Hã? E se Yeshua está na porta ali já? Ou na porta, ou em alguma porta? Nós não temos 12 aqui, temos acho que 12, um dia nós contamos. E daí? O tempo está próximo. Na tua casa celebrarei a minha Páscoa. Será que nós estamos preparados para esse momento? Às vezes a gente fica duvidando, né? Horas antes do povo de Israel oferecer o sacrifício de Pêssar no templo, Yeshua se tornou um sacrifício espiritual, o Cordeiro da Páscoa que tira o pecado do mundo. Quando obedecemos à instrução apostólica e celebramos Pêssar, como a igreja do primeiro século fazia, lembramos da salvação histórica do Egito e também da salvação que nos foi concedida pelo sacrifício de Yeshua. Somos confrontados com a necessidade de desenvolver a nossa santidade, abrindo mão de toda a prática pecaminosa e nos revestindo do matzá, da bondade e da sinceridade do Eterno. Isso faz de Pêssar uma festa dinâmica e extremamente importante para ser celebrada nos dias de hoje. O apóstolo Paulo escreve: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também o Messias, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com o matzá da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Essa passagem aí também é muito interessante, porque assim, ó, o que nós vivemos hoje? A gente vê muita maldade, malícia, que nos impede de se achegar ao Senhor, né? Por isso que assim, ó, o inimigo, que nós estávamos olhando ali a praga, até uma altura, os magos conseguiam encantamento, conseguiam fazer parecer que eles tinham o mesmo nível de santidade, o mesmo nível de força que Moisés tinha, que o Senhor tinha através de Moisés, né? E nós hoje vivemos esse momento assim, ó, é muita malícia, muita maldade. A internet, ela rouba muito nosso tempo. Ela entra na nossa mente e a gente fica ali intertido horas. Tu acaba perdendo todo um tempo precioso que a gente podia estar lendo a Torá, sendo ensinado, abrindo a nossa mentalidade de buscar esse conhecimento da palavra, né? A gente fica enchendo o nosso tempo com o que não é bom. Isso é maldade, isso é malícia. Se nós deixar isso entrar, esse é o pão com fermento, esse é o fermento da maldade que entra na nossa casa. E assim, o apóstolo tem ensinado para nós a questão da frequência, né? Isso é uma frequência que entra na nossa casa e nós acabamos se perdendo, né? A igreja cristã deveria se unir a Israel, deixando de lado as tradições pagãs impostas por Roma e seu sistema religioso antissemita, e celebrar essa importante festa ordenada por Yeshua e pelos apóstolos. Vejamos mais detalhes dessa poderosa paraxá. Todos os profetas profetizaram sobre os dias do Messias. A Torá do Eterno nos conecta à água, à fonte, ao Messias. É por meio dos escritos sagrados que buscamos a face do Messias e Yeshua. Ele é a essência da Torá, manifestada na história de Deus com seu povo. A verdadeira Torá nos conduz ao Messias. João 5, 46 e 47. Este mês será para vocês como o primeiro dos meses.
será o início para vocês e para o renovo do ano. A Torá do Eterno nos conecta à água. Esses dias eu estava lendo a Bíblia ali, passando, aí eu perguntei para o apóstolo, o que tem a ver a água com a palavra, o que tem a ver eles? Por quê? Não, porque assim, eu estava lendo e ali Moisés encontrou Joquebede próximo a um poço de água. Aí eu disse assim, Jacó encontrou Rebeca num poço d'água. O Damasceno encontrou Rebeca, Jacó encontrou Raquel e o Damasceno encontrou Rebeca num poço. Porque tu pode olhar ali, ó, a esposa, a Rebeca foi lá num poço, Raquel foi num poço, Joquebede foi num poço. Daí o pastor disse assim, e pior é que Jesus encontrou a samaritana num poço. Aí eu fui lendo, e o que assim, depois, ele assim, vai estudar, ter vida, tu criou um problema, tu resolve, né? Aí o dia eu estava lendo, escutando, acho que o negócio era um pouco, alguém disse assim, a Torá é a água viva. E daí o que Jesus disse que é? Eu sou a água viva. Então a Torá que foi tirada de nós é água. Jesus veio, é a água da vida. Então isso tudo foi roubado de nós, esse conhecimento. Como que nós vamos ter a salvação, nós vamos reinar com Yeshua, se nós não conhecer a essência da água, que é a Torá? Nós vamos pegar só a metade. Nós não vamos viver a plenitude que Deus tem para nós, né? A passagem de Êxodo 12:2 nos apresenta o início de um novo ciclo para o povo de Israel. Um novo começo marcado pelo Pessah. E esse momento aponta para a renovação, uma transição da escravidão para a liberdade. É simbolicamente ligada à chegada do Messias. A Torá, com sua instrução e sabedoria, nos guia não apenas para o cumprimento de mandamentos, mas também na revelação do Messias, que é a chave para o verdadeiro entendimento da revelação divina. Eis que eu falei isso, a Torá vai nos levar a Yeshua, vai nos levar a Cristo, vai levar ao entendimento para nós viver a plenitude que Deus tem para nós, a divindade. Então, se nós não conhecermos, por que tanta resistência, né? E a gente vê na igreja, assim, porque nós estamos vivendo, e isso assim, não é porque eu quero. Isso, eu creio que isso muda alguma coisa em nós. E as pessoas veem. Só que a gente não vê. É que nem eu sempre digo, né? A gente não vê os nossos filhos crescer. Claro que agora todo mundo vê, né? Porque o par lá do Bernardo cruzou. Mas a gente não vê. Pode cuidar. Para nós, nossos filhos sempre são os filhinhos, né? Os filhinhos da mamãe, né? Tudo é filhinho, né? Mas o que é? Então, acontece uma mudança, acontece um processo em nós. E eu creio que está acontecendo. Que as pessoas estão vindo, estão ouvindo. Só que a gente às vezes fica meio assim, duvidando, porque a gente não vê, que nem eu disse, os nossos filhos crescem e a gente acha que são os filhinhos, né? Mas já são adultos às vezes. A celebração do renovo ou do recomeço. Pessah. Devemos trabalhar em prol da redenção do Messias, Yeshua, que virá sobre todo o mundo, trazendo a restauração e renovo. Somos nós que preparamos o caminho para o Rei. Preparamos o caminho para o Rei. Olha ali, redenção. Lembra no início, quando eu falei da praga da escuridão, das trevas que fala? O povo que não aceitou a redenção, que estava vindo, as trevas mataram eles. Então tem um povo não aceitando essa redenção. Não querem redenção, não querem esse retorno, não querem o renovo, né? E nós estamos aqui vivendo isso, mas a gente não pode também querer que a gente fique só. A gente vai ter que aprender, viver isso, para que mais pessoas venham e queiram viver isso, e vejam essa mudança, essa transformação na nossa vida, né? Algumas características do renovo do Messias. Não precisamos mais de sol. Isaías 60:19. A presença de Deus será tão intensa que a luz do sol não será mais necessária, pois a glória de Deus iluminará a terra.
Então isso vai ser muito forte, só que para nós viver e ver isso, nós vamos ter que conhecer a Torá, a água que leva a Yeshua. Yeshua é a salvação. Nós vamos reinar com ele, mas para isso nós temos que estar instruídos na palavra. Águas que curam sairão do templo em Jerusalém. Ezequiel 47. Um rio de águas curadoras fluirá do templo de Jerusalém, restaurando e curando toda a nação. Por isso que daí eu fiquei lembrando, né? Por que o povo o tempo todo está na beira de um poço de água e água? Então está aqui, ó. Águas que curam sairão do templo. Águas que curam é a Torá, é a palavra do Senhor. Isso vai curar a nossa vida, é essas águas que curam. Nós somos ensinados pela metade. Não haverá morte, não haverá choro, todos conhecerão a Deus. Jeremias 31. A morte e o sofrimento serão erradicados, e de todas as nações conhecerão o Deus de Israel. As nações servirão a Deus e aprenderão a Torá. Isaías 2. O Messias trará um tempo em que todas as nações se unirão para adorar o Deus de Israel e aprender seus ensinamentos, pois a Torá será a luz para todos. Aqui esses dias também eu estava lendo, perguntando para o pastor, porque assim, ó, acho que ali Lucas coloca Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e a toda a tribo, e língua, e povo. Aí eu perguntei para o pastor, o que é o evangelho eterno, né? Eu vendo isso ali, pode voltar ali agora, não, volta não. As nações servirão a Deus e aprenderão a Torá. O Messias trará um tempo em que todas as nações se unirão para adorar a Deus e Israel, aprender seus ensinamentos, pois a Torá será a luz de todos. Creio que seja esse evangelho eterno que tipo assim, quando nós aprendemos questão de escatologia, até nós questionávamos, né, o que era esse evangelho eterno que só os anjos pregarão. E hoje a gente fica... quando eu vi essa inscrição aqui, na hora me veio, né, o evangelho eterno. É a Torá, que os anjos ensinarão para nós. Jesus vai focar em nós isso. Só que se a gente aprender aqui, nós começar a viver isso, nós só vamos ser aprimorados. Já imaginou? Se alguém não sabe nada de Torá, será que vai para lá ouvir? Querer saber mais? Porque assim, ó, a Torá ela é tipo assim, ó, cada vez tu quer saber mais. Se tu começar a buscar, tu não se contenta com aquilo, tu quer saber por que isso, por que tem essa vírgula, por que isso aqui, por que isso não foi ensinado. Isso é fome, é que nem qualquer tipo de... Claro que às vezes a gente come por vontade, né? Mas não por fome, mas a fome é diferente, né? Tu busca alimento, né? O Messias renovará a Torá. Deuteronômio 10:16 e Jeremias 4:4. O Messias não mudará a Torá, mas renovará, trazendo uma nova compreensão mais profunda e reveladora dos seus mandamentos. Jerusalém será estabelecida como a capital do mundo. Jerusalém se tornará o centro espiritual e político do mundo, onde todas as nações irão peregrinar para buscar a presença de Deus. Redenção universal, redenção de Israel. A vinda do Messias trará a redenção não apenas para Israel, mas para todas as nações, restaurando tudo o que foi perdido e cumprindo as promessas de Deus. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e de bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, porque tudo isso é sombra das coisas que virão. Porém, a substância delas é o Mashiach. Então, essa Parashá foi focado nessa Pessah, em Páscoa, uma passagem. Pessah não é a Páscoa normal que nós fomos ensinados. É uma passagem, é tu cruzar, né? É tu ir a um outro lugar. Nós temos que buscar esse entendimento que tem na Torá. Tudo isso que tem para a gente aprender, para a gente viver. E assim, ó, isso aqui, coloca ali, Lucas de novo. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida ou dia de festa, ou lua nova. O que nós estamos sendo questionados hoje? O que a gente come,
porque agora a gente eliminou alguns alimentos, está aprendendo a eliminar, né? O dia de festa, as nossas festas que nós estamos comemorando, o pessoal não entende, o pessoal vem aqui e fica, alguns não voltam mais, eu já vi alguns vieram aqui numa festa e nunca mais voltaram, né? Não entenderam. Festa de lua nova, e assim, ó, 2 extremos que nós temos, agora nessa aqui eu fiquei pensando, claro que bebida ali, nós já não praticamos isso, já fomos ensinados, creio que todo mundo já está vivendo isso, né? Questão da bebida. Mas a comida e o Shabat, o sábado, isso está sendo uma questão assim, ó, que eu vejo que é um limitador de algumas pessoas não avançarem para o outro nível. Porque o Shabat, o sábado, é assim, se tu for ler na Bíblia várias vezes, é como eu falar do sábado, o dia de descanso, o dia do Senhor, isso foi tirado de nós. É na Torá, essa é a base, é a água viva que vai nos levar à presença do Senhor, que nós vamos poder viver aquilo ali. Vocês viram aquilo ali, o que vai acontecer na Nova Jerusalém, um governo, tudo aquilo ali nós podemos participar. Alguém crê nisso, que vai viver isso, não? Então, mas para isso nós vamos ter que passar. Essa Páscoa que está sendo preparada agora, que é Pêssar, claro que agora parece que está longe, mas não está. Outra coisa que eu fui ver no calendário antigamente, era depois do carnaval, né? Era 40 dias de quaresma, tal de quaresma, aí não podia comer carne, nada. Aí no final, 40º dia, daí era Páscoa, né? O ano passado já foi no mesmo dia, a Páscoa foi no mesmo dia da Páscoa judaica. Lembra que nós comemorando, assim, ficou muito legal, né? E esse ano, se vocês contarem, eu fui contar hoje, né? Daria de novo, no mesmo dia. A Páscoa seria no mesmo dia. Aí o que eles fizeram? Jogaram uma semana para frente. Pode contar lá. Eu contei 2 vezes, digo, será que eu sei contar até 40? Fui contando assim, ó, porque o ano passado o ano passado foi, nós comemoramos. Esse ano de novo. Daí quando o pastor fala de altar, fala de várias coisas, as pessoas não acreditam. Na verdade, no segundo ano que ia se repetir a Páscoa, digamos, romana, ia ser comemorado no mesmo dia da judaica. Eles quebraram esse ciclo. Então eles entendem de ciclos e tempos. O que nós estamos vivendo? Ciclos e tempos. Esse é o tempo, assim, ó. O pastor está falando sobre Shovavim, sobre libertação. Tempos e estações, nós estamos vivendo um tempo de libertação. Essa libertação da parte sexual é dos encantos que nos separam da palavra do Senhor. Quem é que está ouvindo? Eu estou tentando. Estou tentando, não, quem tenta é outro bicho, né? Não. Mas eu levanta, vou ali, salto da cama, porque eu não fico deitado. Se eu ficar deitado eu durmo de novo. Mas assim, ó, quer viver um tempo novo? Shovavim. Esse é tempo de estações. Eu falei essa questão da Páscoa ali, ó. Por que o povo do mundo, a igreja romana, consegue discernir o tempo e quebra o ciclo? Eles quebraram o ciclo. E seriam 2 anos no mesmo período. Eles quebraram. E nós, crentão, né? Cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, nós não vivemos isso. Então, assim, o pastor está ensinando toda essa questão do Espírito Santo também. Eu sei que dá um choque às vezes. Eu que nunca fui muito crente, né? Eu já estou tentando me adaptar, mas assim, quem foi muito tempo crente, gospel, uns são gospel, né? Uns são crente, outros são gospel, deve estar sendo difícil, porque é um impacto, né? Tu dizer que não existe trindade, acabou, né? Deus Pai, Deus Filho, eu escuto de manhã, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, 3 Deus. Alguém já escuta, já sabe do que eu estou falando, né? Então, tudo isso foi implementado, foi colocado na nossa mentalidade. Então, o que nós temos que fazer? Mas que a nossa mente seja transformada. Mas transformada pela palavra, pela Torá, pelos princípios. Isso muda a nossa vida. Nós vemos tempos e estações. Estamos vivendo um tempo de libertação. Vivam isso, aproveitem, quebre isso, porque assim a gente não tem noção o que nossos pais, nossos avós fizeram, nosso bisavô. Agora a gente descobriu o nome dos meus avós, estou tentando ali para ver, mas tem coisa assim que eu não sei, e a maioria também não sabe, mas a gente está sofrendo esse impacto às vezes. Então vamos quebrar isso, vamos buscar esse entendimento. Não tem outra maneira, não existe outro caminho.
existe a palavra, existe a Torá, que isso nos prepara para entender por que Jesus veio. Jesus veio para a salvação, temos tudo salvo. Não é simples assim. A conta é muito fácil, parece aquela matemática de 1 mais 1, né? Mas não é. Tu tem que buscar um entendimento. Daí tu acha que tudo é 1 mais 1, quando tu chega na faculdade de engenharia, não existe 1 mais 1, né? É tudo letrinha, númerozinho, letra disso, letra daquilo, aí acabou o peão, né? Então, vamos buscar na palavra. O apóstolo está ensinando nós, o pessoal tá vindo, está buscando. É um tempo novo, tudo novo. E o apóstolo vai dizendo aquilo ali, ó. Eu não sei se o povo se impacta. Eu, para mim, cada vez que eu escuto aquilo ali, me abre um leque na mente, assim, ó. E eu quero que Deus abra mais e mais e mais a minha mente com conhecimento, mas para isso eu vou ter que ler. Porque é que nem aquele chinesinho, que fica ali batendo com a cabeça no livro, na Bíblia, no livro. Não vai acontecer. Nós vamos ter que ler. Nós temos que pegar mas daí nós temos que ler, né? Senão não vai funcionar. Amém, igreja? Então vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento, por essa palavra que foi ministrada no nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse momento, Senhor, que nós fomos ministrados pelo Teu Espírito, Pai. Obrigado por esse momento, Senhor. Leva cada um para a sua casa com segurança, Pai. Nos dê uma semana com entendimento e cada vez mais nós possamos estar buscando a Tua palavra, a Tua Torá, o Teu entendimento. Amém? Amém, igreja?